Muitos relacionamentos estão perdendo a força porque está faltando comunicação. E muitos acreditam que existe o casamento perfeito. E aí, por depositar essa energia no casamento perfeito e olhar para o teu casamento e ver que teu casamento falta comunicação, não tem diálogo, tem muitas críticas, e são críticas para diminuir, não são críticas para evoluir. E aí o que acontece? Começa a acreditar que aquele ditado que diz assim, a grama do vizinho é mais verde, eles começam a acreditar que o casamento do amigo, da amiga é melhor do que o deles. Por quê? Porque falta comunicação, falta diálogo, falta humildade, falta compaixão, falta empatia. E quando se falta isso no relacionamento, ele vai esfriando. Primeiro passo, um relacionamento não se destrói do dia para a noite. São acúmulos de situações que você deveria alinhar e você não alinhou, você adiou, você deixou para lá, sabe? Aquela conversa difícil que você tinha que ter resolvido com o seu parceiro, com a sua parceira, aquela atitude que o seu parceiro ou a sua parceira cometeu e te desagradou, mas mesmo assim você fez o quê? Depois eu falo, ou talvez pensou assim, não vou falar porque vai estressar, vai dar briga, e o que acontece? Acumulou. E esse acúmulo, repetidamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, vai chegar a um ponto que ambos não vai mais suportar isso. E eu, como terapeuta, eu pego muito casos assim em meu consultório de casais que não suportam mais um outro. Não suportam o silêncio dentro de casa, porque fala, eu falo para ele, eu falo para ela e não me ouve, não me responde, é calado. Então, isso causa distanciamento, isso causa rompimento no relacionamento, mas só vai causar esse rompimento se você não se posicionar, se você não ter essa conversa difícil aí que precisa ter entre o casal, se você não colocar limite em você e na pessoa, é óbvio que isso vai acontecer. E aí as coisas vai se acumulando e vai ficando difícil. Aí o relacionamento é para ser saudável, é para ter companheirismo ali. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher para ter a família. Então, vamos lá, fez o homem e a mulher, o casamento é o homem e a mulher. Então, isso quer dizer que tem que ser compartilhado ali. O homem não pode só ficar com a responsabilidade só para ele, a mulher também não, tem que dividir ali essas responsabilidades, esses compromissos. Os dois têm que ser humildes a reconhecer maus comportamentos, maus hábitos, maus atitudes e buscar a melhoria diariamente. Eu sempre falo, tudo é aprendido. Para que você tenha um relacionamento saudável, você vai ter que investir tempo em você, para que você possa se conhecer verdadeiramente, tempo com o seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês possam se conhecer verdadeiramente e chegar ao ponto de reconhecer ali mesmo que precisa de tempo os dois juntos, precisa reconhecer os dois juntos, as falhas, os erros, porque o que eu mais recebo é sempre eu, é eu que tenho que perdoar, é eu que tenho que falar, é eu que tenho que fazer algo diferente porque meu esposo não faz. Então, o algo diferente para aumentar a intimidade dos dois não é só a mulher que é responsável. O homem também tem que fazer algo diferente. O homem também tem que chamar a sua mulher para ir para lugares diferentes. Então isso vai fazer com que o relacionamento vai tendo intimidade, vai se fortalecendo e o amor vai fluindo ali dentro da relação. E quando o amor flui dentro da relação, o rompimento vai ficando cada dia mais distante daquele relacionamento. E aí você para de olhar para o relacionamento do vizinho e começa a olhar para o teu. Entende? Olhar para o teu, porque o teu tem que ser construído. E quem é que vai construir esse relacionamento, essa família que você sonha? É você e a sua esposa, você e a sua parceira, a parceira, que vai, os dois juntos,
construir esse relacionamento saudável, porque não existe casamento perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. O que existe são duas pessoas imperfeitas, porém dispostas a renunciar comportamentos, hábitos, atitude, para que possa melhorar a convivência dos dois. E quando se tem filho, aí nós precisamos saber que o nosso comportamento vai sim refletir nas crianças dentro de casa. Então, você precisa ter essa consciência. Você precisa olhar para você, porque só depende de você. Você tem o marido que você merece, você tem a esposa que você merece, você tem a família que você merece. Então, se tá tendo alguma falha aí que você olha para tua esposa e fala, não, essa não é a esposa que eu mereço, esse não é o marido que eu mereço, não, essa não é a família que eu mereço. Então, se você chega a olhar dessa forma, é sinal que tem algo errado. E se eu tô encontrando algo errado nas pessoas que eu amo, é sinal que esse algo errado tá em mim. Sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que melhorar, sou eu que tenho que transformar, entende? Porque se eu não me transformar, não vai resolver eu esperar a transformação do meu parceiro, dos meus filhos. Por quê? Porque o erro tá em mim, não tá nas pessoas que estão à minha volta. E aí muitas mulheres falam, ah, mas só eu que tenho que mudar, eu mudo e ninguém muda. Nós precisamos pensar na gente. Somos nós que precisamos pensar em nós. Você tem que pensar em você, mulher. Homem, você tem que pensar em você, homem. A partir do momento que você começa a pensar em você, você começa a olhar para você e ver que esses comportamentos seus, essas atitudes suas, são atitudes que estão adoecendo na sua família. E aí você que tem que decidir essa mudança. E se você não está conseguindo, busque ajuda de profissionais que tenham princípios. Lembrando, gente, isso é muito sério quando você vai buscar ajuda. Por que que eu falo isso? Eu tenho paciente que me procura, entende? Passando por situações difícil no relacionamento, mas a situação difícil do relacionamento é o quê? Falta de comunicação, não tem diálogo, não compartilha, perdeu o respeito, tudo que vai falar é com ignorância, no grito. E aí, o que que acontece? Ela ainda me diz que tem profissional que fala assim, não, você pode, separa desse homem, separa dessa mulher. Então nós precisamos entender que não é a separação que vai resolver o que você está vivendo hoje. O que vai resolver é você se posicionar, é você decidir, é você enfrentar, é você resolver, é você colocar cada coisa no seu lugar, é você colocar limite em você, limite na pessoa que está contigo, na sua família, porque os seus filhos têm um certo limite, eles não podem avançar esse sinal com você. A sua esposa também não pode avançar esse sinal com você e nem você pode avançar esse sinal com a esposa, entende? Então, quando isso tem esse respeito, quando os dois respeitam esses limites, o casamento fica assim um casamento saudável. Se não tá saudável é porque tá faltando respeito, tá faltando respeitar o limite do outro. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente consegue ver as nossas falhas e os nossos erros. Por quê? Todos nós. Eu falo nós porque eu também me incluo nisso. Todos somos errantes, somos falhos, temos sentimento, temos emoções e muitas das vezes tomamos decisões em cima de sentimento, em cima de emoções e aí precisamos pagar o preço da consequência dessa decisão. Então, quando a gente tem entendimento, a gente consegue se livrar um pouco de decisões erradas, sabe? Você tem a clareza necessária que você precisa para você tomar as suas melhores decisões. E o que falta é isso, é as pessoas buscar esse autoconhecimento para poder se libertar
de prisões internas que está no inconsciente, que faz elas agir da forma que age e depois se arrepende. Por quê? Porque é mau comportamento. E aí, quando isso acontece, eu sempre gosto de lembrar de Paulo. Paulo dizia assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E isso acontece muito dentro dos relacionamentos. O homem se desentende com a mulher, isso é um mal. Mas ele quer isso? Não. Mas por que ele faz? Porque ele vem carregando, entende? Ele vem carregando sentimento, crenças, cultura, situações que ele viu, que ele ouviu, das pessoas no qual ele conviveu, e ele traz para dentro do relacionamento, e quando pensa que não, ele está se comportando daquela forma. E assim também acontece com a mulher. Então, quando a gente aprende a viver o presente, a gente não deixa o passado se meter, o passado dominar, porque a gente precisa sim do passado, mas o passado ele não pode governar o seu presente. As situações que você viveu lá no seu passado não pode governar e tomar as decisões dentro do seu relacionamento. Por quê? Se você usar as decisões de situações passadas no presente, você tem uma grande chance aí de romper o seu relacionamento, de adoecer a pessoa que está contigo. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa o processo de autoconhecimento, a cura interna do eu interior, que as emoções estão no meu eu interior ali, na minha alma, e aí ela me faz agir da forma que eu ajo hoje. Então, se a forma que eu estou agindo hoje é uma forma que eu olho que é inadequada, que está prejudicando a mim e a pessoa que está à minha volta, eu preciso me posicionar, eu preciso pedir ajuda, eu tenho que ser bom em pedir ajuda. E lembrando, vai pedir ajuda? Peça ajuda de pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos seus, porque aí você vai conseguir ter a clareza necessária para poder ter o direcionamento no qual você precisa hoje. Certo? E já aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e deixa também no comentário de qual cidade você está ouvindo essa mensagem para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.